Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um projeto do Ambulatório Afeto, denominado PICS na UF. Um projeto que visa divulgar e democratizar as medicinas integrativas, os saberes ancestrais, os saberes populares em saúde e as práticas terapêuticas com grande evidências científicas na promoção, na prevenção, na recuperação da saúde das populações. Este evento está sendo oferecido pela Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, pela Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, DIRCS, pela Divisão de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores, DIPAS, e pelo Ambulatório Afeto de Práticas Integrativas em Saúde dos Servidores. Eu sou a Ailda Cristina da Silva Constantin, eu sou da equipe de enfermagem da UFO. Minha formação é na área de educação também, com mestrado em saúde ambiental e saúde do trabalhador, pós-graduada em acupuntura e medicina chinesa, também estudiosa do conceito de promoção de saúde e de políticas públicas para os serviços públicos. E também contribuí idealizando o projeto do Ambulatório Afeto, de práticas integrativas e complementares em saúde dos servidores. Uma ação ligada à DIRCS e à PROGEP, que é a Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. O trabalho com as práticas integrativas e complementares em saúde para servidores na UFO data de 2006. No início eram projetos isolados, com alta participação dos servidores. Em outubro de 2022, é inaugurado o Ambulatório Afeto para melhor sistematizar as ações em PICS para os servidores na universidade. A UFO, ao ter esse olhar cuidadoso e diferenciado sobre os servidores, se destaca no cenário nacional por suas políticas de vanguarda em prol da saúde de seus trabalhadores, sendo modelo de criação para outros serviços públicos e para a confecção de legislações afins. Hoje, o Ambulatório Afeto e o projeto PICS na UFO objetivam a educação permanente em saúde e a democratização e valorização dos saberes ancestrais, das medicinas integrativas e terapias populares, e para isso destaco a confiança e o apoio incondicional do professor Márcio Magno Costa, pró-reitor de Recursos Humanos da Universidade, além do empenho e competência técnica e administrativa de Abadia de Fátima Rosa Macedo, diretora-geral da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde dos Servidores, DIRCS, e de Eminéia Aparecida Vinais Lima, coordenadora da Divisão de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores, DIPAS. A história das PICS na UFO é marcada por entusiastas, por políticas públicas humanizadas e de vanguarda. Para confirmar essas nossas colocações e abrilhantar ainda mais a nossa live de hoje, temos a presença na nossa sala virtual do professor Márcio Magno Costa, pró-reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia. Prezado professor Márcio, seja sempre bem-vindo, obrigada pelo apoio institucional e, neste momento, lhe passo a palavra para as suas considerações. Muito bom dia a todos, a todas. Quero inicialmente agradecer a você, Hilda, e a todos os colegas da nossa Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, que desenvolve um trabalho tão importante, né, voltado para a saúde e qualidade de vida dos servidores da Universidade Federal de Uberlândia. Como você bem colocou, né, as práticas integrativas e práticas complementares já são realizadas na universidade há bastante tempo, né? Mas ainda não de maneira, eu diria que formalizada, como nós estamos instituindo a partir agora de 2022, com a criação do Ambulatório Afeto. Acho que foi um ganho excepcional para a universidade, um avanço, dada a importância das práticas integrativas e complementares, tanto no processo de prevenção,
né, no processo de cura das doenças que, eventualmente, os nossos servidores e servidoras possam apresentar. Então, eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje com vocês, né, todos da nossa diretoria, todos os servidores e servidoras da universidade que nos acompanham, né, pelo nosso canal, né, no YouTube, e uma temática bastante importante também, trazida pela doutora Anne, né, a qual eu já aproveito para agradecer imensamente, doutora, a sua participação conosco aqui, né, um tema importante, né, que busca, eu acho que hoje, né, nos dias atuais, quanto mais qualidade de vida nós tivermos, quanto melhor, né, o aproveitamento daquilo que nós ingerimos e da maneira mais saudável possível, melhor. Então, eu quero aqui, doutora Anne, já te agradecer pela sua participação conosco, né, nessa nossa live, e, ao mesmo tempo, também desejar a todos, né, a todas, um excelente evento, né, promovido, né, pela nossa Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, pelo nosso ambulatório Afeto, né, com o qual nós temos muito carinho, e de ter inaugurado agora em 2022. Obrigado, Hilda, obrigado a todos, todas, né, Badia, todos os colegas da DICS, por esse momento tão importante, e vamos saber um pouco mais, né, dessa alimentação viva e da questão da cosmetologia natural que a doutora Anne trará para nós. Obrigado. Obrigada, professor Márcio. E eu gostaria de contar para você, professor Márcio, para a nossa prezada palestrante, doutora Anne, e todos os participantes, que o tema da nossa live de hoje, alimentação viva e cosmetologia natural, será um momento de muito aprendizado, muito pedagógico, e de um reencontro com nossa ancestralidade, nossa natureza humana, tratando temas antigos que caíram no desuso por conta, provavelmente, do modelo econômico que vivemos, né? E por questões de grande adoecimento social, as pessoas estão retornando a esses saberes, né? Resgatando como um modelo exitoso de promoção e, principalmente, de recuperação de saúde. Alimentação viva e cosmetologia natural estão classificadas na categoria das PICs pedagógicas. No Brasil, é uma prática fortemente apoiada pela ciência, sendo inclusive a Fiocruz a sede de uma famosa escola de alimentação viva chamada Terra Pia. E, coincidentemente, com a criação do Ambulatório Afeto, né, em outubro do ano passado, fomos procurados oficialmente pela coordenação de um grupo de estudo e apoio à alimentação viva de Uberlândia, denominado Papa Luz, com a finalidade de buscar parceria, apoio e mediação por ações de educação continuada nessa temática para melhor respaldar suas práticas. Inclusive, o nome de referência técnica indicada pelo grupo Papa Luz da cidade de Uberlândia e analisado e aprovado pelos membros do Ambulatório Afeto para uma live inicial para se tratar esse tema, foi sugerido a nossa palestrante de hoje, a doutora Anne-Sophie Bertrand. Assim, essa live também configura um eixo importante da universidade, que é o eixo da extensão entre a universidade e a população uberlandense. A UFO cumpre mais uma vez sua missão de mediar o saber e atender às demandas da população. Nossa convidada de hoje é a doutora Anne-Sophie Bertrand, uma francesa muito especial, muito querida no meio da alimentação viva e uma grande referência nessa área. Doutora Anne-Sophie Bertrand, ela é formada em Biologia na França, fez mestrado em Conservação da Paisagem no Canadá, fez seu doutorado em Biologia e Ecologia das Alterações Globais entre Portugal, Inglaterra e Brasil, é chefe crude vegana desde 2012 pela Russell James,
Estudou homeopatia com a paróquia São Francisco e a Escola de Cidadania da Zona Leste Pedro Yamaguchi Ferreira. É iridóloga e estuda fisiologia humana desde 1997. E, mais particularmente, as bases filosóficas da alimentação viva, baseada em plantas com o Dr. Alberto Peribas Gonzalez, e atua hoje como terapeuta holística, auxiliando as pessoas a resgatar a saúde apenas com recursos naturais. E com esse belíssimo currículo, neste momento, convido nossa ilustre e querida palestrante para a sua apresentação. Anne Sophie Bertrand. Oiê! Anne Sophie, seja bem-vinda. A palavra agora está com você. Sinta-se à vontade para nos apresentar a alimentação viva, a cosmetologia natural, em prol da promoção de saúde. Lembrando que logo após a sua fala, iremos auxiliar nas perguntas enviadas pelos participantes por meio do chat. Maravilha! Então, é uma honra, tanto para você como para mim, de ter essa janela para poder falar para cada vez mais pessoas sobre a importância dessa sacada, porque esse estilo de vida que a gente vai falar agora é uma sacada. Eu acho que a introdução que você fez, Hilda, é fantástica, porque realmente, né, um dia todos nós soubemos da alimentação viva, porque não havia o recurso do fogo, né? Claro que as cabeças eram outras, os ambientes eram totalmente outros, né? Mas como você também falou desse adoecimento coletivo, não só social, é porque a gente entende, pelo menos essa que minha formação curricular me trouxe, essa dimensão do entendimento sistêmico das coisas. Então, eu sempre estudei, como a Hilda falou, paisagens, agora aqui eu vi aqui no Parque Nacional do Iguaçu, estudar ecossistemas, entendendo como que eu posso fazer para preservar a onça pintada ou para a onça parda. E aí a conclusão de 10 anos de pesquisa foi cuidando dos seres humanos que não estão se amando, que estão morando no quintal da onça. Então, olha a percepção, né? Você tem que fazer toda uma peregrinação, você vai no meio do mato, se enche de carrapatos, para no final voltar para nós. Então, assim, realmente, assim, nós temos que ter esse grande entendimento que se os ecossistemas estão adoecendo, todos os elementos fazendo parte deles também estão. Então, quando eu olho para um ecossistema de floresta, por exemplo, onde eu vejo as águas sendo poluídas, plantas sendo murchadas, pega por pragas, o ar poluído, não tem como você ter seres saudáveis num ambiente doente, e vice-versa, tá? Então, assim, a ideia é de trabalhar entendendo que tudo está relacionado a tudo. E logo, cuidei das onças por muito tempo, e aí eu comecei a me dedicar ao cuidar das pessoas. E são outros ecossistemas, cada pessoa é um ecossistema, cada pessoa é um universo. Então, essa dicotomia divina em relação à experiência humana, onde você tem esse fato de que somos um, estamos totalmente conectados, e ao mesmo tempo, cada um de nós é um universo à parte. E isso daqui, para um terapeuta, para qualquer profissional da saúde, deve ser um desafio. E eu sinto, pelos profissionais que receberam uma educação compartimentada, porque isso te coloca umas, né, que nem o cavalinho lá, quando ele anda, ele não está enxergando os lados, mas isso faz com que ele não entenda o que está acontecendo. Então, antes de me adentrar, eu quero mandar um abraço apertado a você, turminha de luz. Papalúcia é um nome que cai super bem a vocês. E saiba que, assim, nesse percorrer da alimentação viva, que eu tenho agora uns 11 anos, 12 anos, números interessantes, entre nós seja ditos, vocês têm um papel de coração pulsante muito forte para o nosso país.
Então, sintam-se reconhecidos, vistos, valorizados pelo que vocês estão fazendo. Essa nossa live, ela é um marco. Por isso que eu acho que nossos corações estão tão... muito legal, né? Então, assim, porque realmente essa informação tem que chegar aos canais principais de difusão de informação. E nada melhor do que uma universidade federal, nada melhor do que a Universidade Federal do lado de vocês aí, para atuar como se fosse um chakra, né? Proporcionando a informação aos 4 cantos do Brasil. Nós estamos oficializando aqui a importância de considerar a alimentação viva e um estilo de vida mais natural, mais sustentável, como uma cobrança desses tempos atuais, um campo a ser explorado e entendido e difundido e disseminado para que possamos, como família planetária, usufruir dos ensinamentos, para que a gente possa realmente assim, fazer esse resgate, como diz a Hilda, né? Essa recuperação. Nós estamos num momento de profunda regeneração. Então, esse estilo de vida, a Hilda sabe, eu tenho um canal do YouTube onde eu falo com as pessoas que me acompanham, que são tipo uns 15 mil pessoas, e aí realmente eu venho apertando nessa tecla da regeneração. Eu quero tranquilizar todo mundo primeiro, porque assim, eu não sou fã, nem partilho dessa abordagem sensacionalista ou embasado no medo para motivar uma pessoa ou um coletivo a mudar os seus hábitos. Porque não funciona. Muito pelo contrário. E 2, porque eu não acho produtivo. Tá? Então, nós estamos num momento onde a gente não precisa de nenhum dedo apontado para a nossa cara e dizer, é sua culpa, porque não é. A gente é co-criador de uma realidade, a gente recebeu ensinamentos que foram, muitas vezes, bem intencionados, não percebendo o impacto, as consequências que eles iam ter sobre o nosso desenvolvimento como seres. Somos seres multidimensionais, isso está começando a vir à tona também, aleluia. E é por que eu acho que é maravilhoso toda essa jornada minha? Porque eu estava fazendo uma análise biográfica através da lupa, né, da antroposofia, que me trouxe muitos entendimentos, porque vocês têm que entender que, por mais que a Hilda me colocou como uma referência, eu acho que é muito importante saber que a gente sempre está se conhecendo, aprofundando, estudando, e eu me considero assim, uma estudante eterna desse campo e da própria ciência da vida. E aí o que é importante entender é que toda essa jornada minha, que começou com muitos problemas sérios de saúde, nasci com tumores, tive tumores, muitos tumores em minha vida, e eu fui muito mutilada pelos profissionais de saúde que me queriam bem, só que eles não entendiam, então eles achavam que corpo humano é motor de avião, então aquela parte incomoda, vamos tirar fora, com tudo que acarreta para um corpo humano, para um ser multidimensional. Isso é uma programação que a minha alma escolheu para me colocar no caminho certo. E isso me trouxe a entender essa visão sistêmica integrada tão profunda que eu tenho, que eu não podia me tornar outra coisa a não ser um terapeuta holístico. Por quê? Porque se você vem para mim com problema de tireoide, que é um caso que eu vou cuidar agora, não é a tireoide que eu vou ver. Assim, isso daqui é a ponta do iceberg, né? A gente precisa entender, ver a pessoa como um todo. A tireoide está relacionada a suprarrenais, que está relacionada a todos esses hábitos, o estilo de vida, o ambiente na qual a pessoa está vivenciada. Porque, para quem estuda um pouquinho, genética, a gente sempre jurou que a gente era regrado pela nossa genética. Ah, não, você tem isso daqui, você vai ter isso, porque é a sua genética. Só que um dia, acho que foi a BBC que produziu uma reportagem que mostrou o cariótipo, isso é sua carta de identidade genética, todos os seus cromossomezinhos, né? Mostrou o cariótipo de 2 gêmeos idênticos, do mesmo saco vitelino, de 6 aninhos, e um par de gêmeas do mesmo saco vitelino, 2 argentinas, que me lembra, de 77 anos. E olhava, obviamente, as 2 cartas de identidade. Os gêmeos de 6 anos era quase idêntica. Na verdade, não dava para distinguir.
as gêmeas do mesmo saco vitelino, mesma genética, tarará, tarará, tarará. Quando você olhava os cariótipos das duas mulheres, não tinham mais nada a ver. Então, aquilo ali, talvez é uma informação anedótica para você, mas você tem que entender o quê? Você talvez quer se eximir da responsabilidade de assumir sua vida, falando, é genética. Só que o que demonstrou essa observação? A epigenética, em grego, epi quer dizer por cima. Toda a sua experiência de vida, o seu contexto, o clima, a sua comida, as relações, tudo que você vem tendo, tem um impacto significativo, preponderante, imenso sobre a sua genética, que vai ditar. Quando a gente transcreveu o genoma humano, a gente achava que era um gene e uma característica. Não tem nada a ver, não tem gene suficiente. Nós temos um corpo tão brilhante, a perfeição é muito, a criação é muito perfeita. Porque cada gene pode produzir várias coisas, conforme o mandamento, conforme a vibração que vem reger a produção que ele tem para fazer. Então, por isso que a epigenética, ela vai reger. Você pode se tornar o que for que você quiser dentro da sua vida. E isso é devolver a você as rédeas de sua vida. E o papel que eu tenho nesta vida, ele é exatamente este. Eu posso dar o peixe, a princípio, porque é um campo novo. É isso que eu venho fazendo. Mas eu já estou querendo ensinar a pescar. Então, desde o início, eu fazia cursos presenciais, né, para as pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Esqueci de falar, eu estou lá no Paraná. E que é um estado bastante agrícola, onde a incidência de câncer é muito grande. E nós vamos entender sistemicamente o que está rolando aqui. Então, eu fiz curso onde eu ensinava essa alquimia, eu sou extremamente alquimista, eu adoro isso, e eu acho que mulheres, principalmente quem reconecta com o seu sagrado feminino, se descobre uns talentos de alquimista, é inevitável, porque somos da Terra, e também a contrapartida disso é que, por ser da Terra, sofremos mais ainda do que os homens em relação à poluição, né? Então, eu ensino, eu empodero para que elas possam ser os instrumentos da sua própria extensão. E porque mulheres somos a base da nossa sociedade. Nós proporcionamos os lares. Nós fazemos as comidas, predominantemente, né? Eu não quero cair na generalização, mas olha bem, quem compõe as cozinhas dos restaurantes, quem limpa as casas das pessoas e quem dá luz, aí é indiscutível, somos nós. E muitas vezes somos nós que criamos também. Então, por que isso é importante? Sistemicamente. Eu quero que vocês tenham isso em tela de fundo o tempo todo. Porque tudo está relacionado. Quando você entenda que para a onça sobreviver no Parque Nacional de Iguaçu, a dona Maria, que está na fazenda, morando na beira do Parque Nacional, tem que se amar. Para que ela possa vibrar toda a luz que ela tem para dar para este mundo. Isso é fundamental, porque se nós continuamos criando os filhos de uma maneira que corta as asas desde cedo, entra nessa caixinha porque é assim que tem que ser, ponto e acabou, e de qualquer maneira eu não tenho disponibilidade emocional porque eu não me amo. Então, se eu não me amo, eu não tenho gesto amoroso para comigo. E esse impacto, essa é uma assinatura vibracional. Olha em volta de você. Olha para a sua própria vida. Veja se tu não vê sofrimento escancarado. E muito sofrimento desnecessário. Quantos pensamentos diários você tem de desamor por si? E quantos pensamentos amorosos você tem para consigo? Então, ali é uma sacada muito grande. E a alimentação viva, ela nasceu da minha vontade de resolver um problema de saúde. Como todo mundo, eu tive, além dos tumores, eu tive outros. E o que eu tinha era cefaleia atencional. Sou uma pessoa acelerada e eu muito sensível. Então, quando eu sentia uma energia dissonante em volta de mim, na hora eu tinha um capacete muito forte, vinha começando para trás. Enfim, vocês sabem, cefaleia atencional. Cair nos olhos, cair no estômago, me invalidava por 24 horas. E eu falei, não é possível. E eu, como fui traumatizada dos atendimentos convencionais medicais, sempre fui muito da natureza. E eu sei que
Na natureza, você tem todas as ferramentas que você precisa para atender suas necessidades nessa vida física. Você tem tudo o que precisa na natureza para se cuidar no seu corpo físico, nesta vida. E isso daqui não é a Sophie que fala. Isso é sabedoria dos indígenas norte-americanos. Os indígenas de qualquer canto sabiam que a natureza é onde se encontra todos os remédios que você precisa. Aliás, a própria farmacologia sabe. Ela pega um remédio natural, ela extrai e ela faz os remédios alopáticos com base nele, né? Só que, no meu primeiro curso de farmacologia, o professor falou, qual que é o objetivo da farmacologia? Nós dizemos, curar as pessoas. Curar só um pouquinho. Então, ali, a Hilda e a sua colocação do modelo econômico fala muito alto. Nós estamos numa sociedade, olhe para a volta, em degeneração, está todo mundo doente, criança com câncer, jovem pifando de doença cardiovascular. Gente, vamos acordar para a vida. Isso daqui não faz sentido nenhum, né? E então nós estamos com essa sociedade doente aqui e nós estamos com um modelo capitalista onde realmente o dinheiro acaba desvirtuando os corações bem intencionados, as mentes bem intencionadas. Tanto é que se você quer entender o momento de agora, você só tem que seguir a trilha do dinheiro, você recompõe o quebra-cabeça e você resgata a sua soberania, pelo menos a decisão vem de eu preciso resgatar a soberania sobre a minha saúde mental, física, emocional. E, então, como eu estava com essa dor de cabeça, pouco dinheiro, não tenho plano de saúde, não concordo com a abordagem medicinal compartimental e alopática, confio na natureza, eu vou dar a chance. Comecei a fuçar, e eu vi essa relação do pai da medicina, Hipócrates, seu alimento, seja seu remédio, seja seu alimento. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu não posso pagar plano de saúde, eu vou trabalhar na prevenção, que é bem melhor. E, aliás, isso se aplica em tudo. Remediar custa muito dinheiro. Coletivamente, é uma atrocidade. E a prevenção é muito mais inteligente, tá? Muito mais fácil prevenir do que remediar. Então, eu abri essa caixa de Pandora. Eu, por ser francesa, entendendo de gastronomia, e eu levei um croque por cima da cabeça, porque eu vi que nós não entendemos nada. Nós entendemos de satisfação na mesa, nós não entendemos de alimentação a serviço da saúde. E a partir de então, 2008 para cá, eu mergulhei com tudo que eu sou no universo da alimentação viva, como uma solução medical para mim. E o que eu descobri foi tão avassalador que eu falei, eu não posso ficar com essas verdades só para mim. E eu me senti muito só. Eu moro no sudoeste paranaense, churrasco todo fim de semana. Eu já era vegetariana, mas ovo lacto, né? Quer dizer que eu incluía ovo e derivados, né? De leite, assim, derivados animais. E quando eu me deparei com essa relação entre alimentação e saúde muito forte através de um documentário que se chama Eating, Comendo, que a pessoa me mostra essa relação, todas as pessoas doentes e tudo mais, e é um documentário onde tem muito depoimento de médico, ou seja, pessoas que foram, sabe, não somente médico, mas criando na fazenda, achando que leite de vaca era o melhor alimento que podia ter para criar uma criança resgatada da desnutrição, e caíram da cadeira quando os resultados de projetos imensos, financiados por todas as associações americanas contra o câncer, de pediatria, e aí, quando era para demonstrar que os produtos animais salvavam as crianças, na verdade, demonstravam que proteína em excesso dava câncer numa criança de 8 anos. E que tu podia, com a quantidade de consumo de proteína, regular o desenvolvimento de um tumor em qualquer estágio de desenvolvimento dela. Imagine quão inconveniente essa verdade ficou. Então, ali eu abri uma caixa e falei, não, meu Deus. Então, assim, óbvio que eu experimentei sobre mim, isso daqui, qualquer cientista que se respeite tem de fazer, ser seu próprio cobaia. E eu já estava com 31 para 32 anos, né? E
quando eu tinha 19 anos, eu tinha problema de saúde de velhos, problema de circulatório, como assim, problema de trânsito intestinal, como assim. E a partir do momento que eu descobri a alimentação vegana, que é baseada em vegetal, o vegano eles acharam esse nome porque vegetariano já foi deturpado o suficiente, não queria mais dizer vegetal. Então, vegano é o vegetariano estrito, ele não come produtos derivados de animais, para quem não sabe. Ou seja, animal, não. O que vende animal, não. O que explora animal, não. E, por extensão, a gente não cai no hospicismo. O que é o hospicismo? Ah, vaca se come, mas o meu cachorrinho é a coisa mais fofinha. Oh, eu vou, né? Porque ele sim e ela não. Então, esse é o hospicismo. É o raciocínio por trás da alimentação baseada em plantas. Quando eu comecei, realmente foi para ter meu plano de saúde, né? Eu não estava contando com um up tão grande na minha saúde, porque eu já me achava saudável. Daí eu vi que eu tinha me acostumado a martelar no dedo, e eu acho que é o caso da maioria dos seres humanos. E além disso, meus pensamentos mudaram. Ali que tu entende que é tudo vibração. Porque quando tu tá enfesado, que é o caso da maioria das pessoas, nós temos entre 5 a 15 quilos de fezes acumulado no intestino, porque não desce, porque não tem fibra, porque não bebe, porque não respira. Você tá com teu intestino, segundo cérebro, enfesada, não espera que você tenha pensamentos amoroso, empático, harmonioso, querendo mudar para Nova Gaia, fazer uma coisa maravilhosa, criando um sistema educacional mais adequado. Não tem como, porque você está lutando aqui dentro, é uma guerra. Então, seus pensamentos, eles são estressantes, ansiolíticos, eles são tudo isso, né? Muito... Não ansiolítico, pelo contrário, eles geram ansiedade, né? Então, a gente tem que entender isso daqui. Que o processo, a gente está aqui falando uma coisa aparentemente muito ingênua. Ah, alimentação viva, vamos comer coisas cruas. Mas o que tem por trás disso? É um sistema inteiro. É um estilo de vida. É uma vida diferente que tem por trás disso. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que seu alimento tem de ser seu remédio, que você é o que você come, e que a partir do momento que seu corpo estiver harmonizado, você vai poder brilhar e expandir, né? Ter uma frequência vibracional que vai fazer com que você está podendo aproveitar dessa oportunidade de estar, né, na sua experiência física como você mesma e poder trazer todo o alívio que esse mundo e tanto sofrimento precisa. Não tem como não querer. Então, assim, eu sempre falo, você pode mudar de casa, você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode mudar de parceiro. Gente, acho que tudo isso às vezes é bem difícil, né? Mas mudar de alimentação é a coisa mais difícil. Por quê? Porque somos seres multidimensionais, como falam, mas somos também ser extremamente químico. Nós somos bichinhos, tá? Não vai negar isso. Nós somos animais, nós somos sexuais e nós somos químico. E de nada adianta você querer uma vida espiritualizada fingindo que isso daqui não existe. Porque você vai se quebrar os dentes. Isso daqui não vai funcionar. E como tudo, né, a espiritualidade é uma faca de dois gumes, né? Tem o ego te atiçando. Se você negar suas necessidades corporais, ou se você, não, seres espirituais não podem ser sexuais. Nada a ver. Entendeu? Então, tem isso daqui que é muito forte. Quando você entende que você é um bichinho químico, você entende que então você vai responder na sua vida como que eu posso dizer? As estimulações químicas, né? E com isso, você pode ir para qualquer lado. Quando você entende, e a indústria que produz o alimento e a que produz os cosméticos, entendeu muito bem que somos bichinhos químicos. E isso dá uma força tremenda a eles. Porque se você entende, por exemplo, que para atrair bichinhos no mato, eu gosto de fazer paralelo com a minha atuação no mato. Para atrair bichinhos no mato, o que a gente faz? A gente põe milho e sal. Milho porque é rico pra caramba.
E sal porque é muito escasso na natureza. E a gente ama sal, né? McDonald's entendeu isso muito bem. E aí o que acontece? Os bichos vêm correndo. Então, por que é tão difícil mudar de alimentação? Gente do céu! Quantas vezes você tentou parar com café? Quantas vezes tentou reduzir pão, massa? Quantas vezes tentou parar com açúcar? Quantas vezes você pensou em parar carne? Ou tentou? E às vezes só a ideia de parar... Não. E eu sei porque eu fui ali. Eu já fui nesse lugar. Quando eu saí da casa dos meus pais, 21 anos, eu já parti para o Canadá para fazer meu mestrado, né? E eu já tinha conhecido o Brasil, eu já estava extremamente apaixonada, não tem volta. Mas eu fui fazer mestrado no Canadá porque eu sei que no Brasil diplomas fazem toda a diferença para você poder alcançar, para poder ser ouvida, ponto, eu vou falar assim. E eu fui para o Canadá ovo-lacto-vegetariana. Por quê? Porque eu não sabia da alquimia sem ovo. O ovo é um elemento estruturante na comida. Você não come ovo porque se gosta do gosto do ovo. Você come ovo porque você acha que é importante, que tu precisa de proteína para firmar o bolo. Ponto, acabou. É isso que a cultura geral faz, né? Os laticínios. Bom, pensa no francês, logo o que vem? Depois do francês vem o queijo, né? Pelo menos é muito comum. E, de fato, nós temos uma gastronomia com uma riqueza de queijo inigualável, com mais queijo do que dia no ano. Então, quando você entende que somos bicho químico, você pode pensar, mas já está indo para todo lado. Entenda uma coisa, vem cá, sistêmico. O leite, você precisa de 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. O que tem no leite? É leite de quê? Tá, geralmente de vaca. O que é a vaca? É um mamífero? O que é a gente? Mamífero. O bebê da vaca vai se tornar um adulto de 600 quilos. O homem, uma mulher adulta, 70 quilos, vamos dizer. Uma média, não interessa. Só para ter uma ordem de tamanho. Quando você usa 10 litros para fazer 1 quilo de queijo, você faz o quê? Você condensa o que tem no leite em 1 quilo de matéria. Qual que é a estratégia dos mamíferos? O bebê humano, quando ele nasce meio que não acabado. Eu já me explico. Se ele fosse para nascer, tipo, mais 3 meses, que seria o ideal, assim, ideal para ele ficar prontinho para encarar o mundo externo. Ele não passava mais no canal vaginal. Então, ele nasce quase que pronto. E a compensação da mãe natureza é o leite materno. Ele vai direto. Eu tive 2 partos não assistidas aqui, elas nascem, primeiro que elas fizeram, olhavam para mim, subiram no coqueiro, já se plugou e já mamou. Então, ali é o primeiro questionamento para vocês. O que tem no leite materno? Quando tu não para estudar, e quando tu só toma por referência o que foi incutido dentro da sua cabeça, você vai falar, no leite materno deve ter muito cálcio para crescer e muita proteína, né? Porque, afinal, do ser humano, da sua vida inteira, qual que é a fase que mais cresce? Quando é bebê, né? Quando a gente vê e deixa de ver um bebê por 6 meses, você volta um louco. Parece que comeu fermento, né? A gente fala. Porque cresce muito. E tem essa questão do mito da proteína, do mito do cálcio. Tem muito mito, gente. Nutrição é uma ciência muito nova e ainda temos um campo imenso para se percorrer, para saber do que a gente está falando. Sem contar que nesse universo que a gente tem, nessa experiência humana, a física quântica, que tem a última palavra. Isso faz com que o que você jura que funciona, você coloca o conservador e não funciona mais. Não subestima o poder da sua presença e da sua intenção, tá? Então, se a gente olha para a composição do leite materno, eu adoro fazer isso. E é uma pena que eu não esteja vendo vocês. Não estou nem vendo comentário nada. Estou sozinha aqui no aquário, estou falando, mas eu espero que vocês estejam ouvindo e gostando, né? E aí as perguntas depois a gente vê com a Hilda. Mani, tá maravilhosa a sua live. Só elogios.
Ah, que bom, obrigada. Então tá, vamos lá. Qual que é o teor de proteína do leite materno? Como você sabe, o ser humano, os números nos falam muito, mas assim, as fontes dizem entre 2,5% e 6%. Ali, que é a fundamentação que me deu muita alegria para a alimentação viva. Porque, diante da mudança, você pode falar, não, achar um monte de desculpa, né? Quando a gente não quer fazer, a gente acha uma desculpa. Não posso, porque veja bem, não. E quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito. Então, você poderia estar perguntando agora, mas o que tem, então, no leite materno? O que é isso? É um leite branco. O que tem se não tem proteína? Tem muito carboidrato. Quem já provou, eu espero que nós, mães lactantes, eu amamento até hoje, né? É docinho. E retrata o que você come. Tá, então eu como muita fruta, então meu leite tem sabor de mamão doce. Isso foi meu marido que falou, eu achei incrível. E de verdade tem, eu provei. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, é uma outra revelação que vai fazer muito bem você saber. Você que está se castigando por gostar de doce, mulheres principalmente, dependendo da fase menstrual, então nem se fala. O doce é o combustível, visão sistêmica. Quando eu falo sistêmica, quer dizer que do mais pequenininho até o maior, você vê os mesmos padrões de organização, por exemplo. Então, o que acontece? Qual que é o alimento celular? Na sua célula, nós temos 100 trilhões de células e 2 líquidos intersticiais. Qual que é o alimento de cada um? Ela come e defeca, sabia? Talvez você não sabia. Então, ela come energia. Mas energia em que formato? Açúcar. Ah, é? E então, e o órgão? Energia na forma de açúcar. Ah, então eu, como organismo, eu posso comer açúcar? Sim, mas do formato que a natureza desenvolveu para você. Ou seja, não o açúcar refinado que o ser humano utiliza para adoçar e viciar, e que a indústria agroalimentar utiliza para fazer com que você voltará a comprar, que você se empanturará, que você esquecerá, que vai passar mal, vai ficar miserável, porque você quer aquela satisfação. Açúcar refinado é 300 vezes mais viciante do que cocaína. E de que é feito uma festa de comemoração de aniversário de criança? A primeira vez que eu me deparei com uma festa de criança aqui no Brasil, que é uma cultura diferente da minha, eu chorei depois. Aí meu marido olhou pra mim no ônibus e falou, mas por que você tá assim? Tava legal a festa? Eu falei, cara, tudo que tava na mesa dessas crianças mata. Para celebrar uma vida sagrada dessas crianças que a gente chama tanto, a única coisa saudável que estava lá era o repolho embrulhado de alumínio que segurava os pirulitos, que nem sequer ia ser comida. E para mim era muita dor. Aí ele passou a mão nas minhas costas e falou, não deve ser fácil ser quem você é. E eu falei, não, beleza. E eu me prometi fazer uma diferença nesse sentido. E até hoje eu faço, sabe? Eu faço toda a alimentação, fiz toda a alimentação por 3 anos a fio das crianças da escola da minha filha. Agora eu estou em outra escola tentando fazer a mesma coisa. Agora eu estou criando uma escola onde vai ter essa alimentação viva, vai ter uma água alcalina, vai ter tudo que faz sentido. Mas voltando ao queijo, por que a gente não abre mão do queijo, caramba? Porque além do carboidrato, nesse queijo você tem peptídeos opioides. Ah, então tu vê, tem droga por todo lado? A natureza também trabalha com drogas, se podemos falar assim. Mas por que tem peptídeos opioides da família do ópio, da cocaína, da morfina? Mas por quê? Porque a estratégia da natureza foi assim, ó. Tu nasce antes de ficar pronto, eu quero que você mama muito, viu? Para terminar teu amadurecimento, para que você possa viver como ser pleno. Então eu preciso que tu mama muito e que quando terminou tu desmaie para me deixar fazer meu trabalho de natureza. Então, qual que é a relação de um viciado em cocaína? Ele está lá compulsivo, ele quer aquela coisa, ele toma, e ele desmaia. Eu não sei, eu não tomei, mas eu vi. Assim, eu vi os demais, infelizmente, e é um processo um pouco assim, né? Aquela subida muito intensa e aquela descida ao inferno. Só que não é descida ao inferno no caso de um bebê. Ele só curte aquele sono, com aquela satisfação da coisa boa. Desse lado, só do lado bom, né, da coisa.
A natureza não é muito sábia, ela não é besta, né? Drogas artificiais, elas têm uma vibração energética que não é da natureza. Elas são química, nós não podemos negar nossa realidade. Então, o leite de vaca, como nós somos 2 mamíferos, nós temos receptor em cada célula para essas coisas deliciosas. E acontece que o encaixe não é perfeito desses peptídeos opioides de vaca, mas ele encaixa. Então, a gente tem essa satisfação. Então, nasce o vício. Então, o que é a alimentação viva? Você poderia falar, meu Deus, ela está falando há quanto tempo? Nossa, meia hora e ela não falou nada de alimentação viva. Peraí, eu preparei o terreno para que você possa ouvir, baixando o escudo da resistência. Porque quando eu falo para vocês que tem muita crença limitada, é assim, você chega num restaurante e você quer comer. Se você fala, não, mas eu não quero carne. Aí a pessoa fala, não, então você quer um ovo? Você quer um misto quente? Né? Porque parece que a proteína... Então, tu vai no restaurante até hoje. Eu frequento uma cantina onde a pessoa faz muito esforço para ter opções vegetais. E a cozinha sai, quando você chega, ela fala, quais opções de proteína que você quer? Como se não tivesse proteína no universo vegetal. Que coisa! E aí que eu tô. Se a gente utiliza a alimentação natural, que é o leite materno, para um bebê que está na sua maior fase de crescimento e que ele consome 2,5% a 6% de proteína para crescer o máximo, por que a gente tem que se empanturrar de um negócio cheio de proteína? Na idade adulta, que a gente nem cresce mais. Eu vou usar uma imagem para vocês. Muita gente tem essa visão muito compartimentada e muito simplificada da nutrição. Você tem gordura, lípidos, açúcar, carboidrato, proteína. O nosso condicionamento cerebral, através de toda a propaganda, os pacotes que você lê no mercado, as propagandas da televisão, eu tenho uma receio de falar, mas até parte da nutrição que está sendo ensinado por aí nas faculdades. Desculpe se eu ofendo alguém, mas podemos conversar em off, com todo amor e respeito, eu sou muito aberto para isso. Mas o que acontece? Gordura é muito necessária, né? Para principalmente a proteção térmica e proteção nervosa e passagem da informação. Nós somos corpos elétricos, se você não isola isso bem, dá curto. Nós temos carboidratos, açúcares, tem vários tipos, tem os complexos e tem os simples. As pessoas acham que carboidrato é pão e massa, esquecendo que fruta é carboidrato. Isso aqui é simples. Tá? Por que é complexo? Complexo quer dizer comprido, quer dizer que dá mais trabalho para quebrar, para poder aproveitar para o metabolismo. Isso faz com que, por exemplo, a gente fala, é melhor para você fazer um esforço de longa duração, maratona, né? Eu já tenho minhas reservas quanto a isso, mas enfim. E fruta é carboidrato simples. Comeu, já está no seu sangue em 5 minutos, bora! Não esqueça disso. E proteína seria o tijolo de construção da matéria, carbono, né? Então, o que acontece? Por que eles falam, mas é importante comer carne? Porque as proteínas são muito nobres, porque a gente precisa. Por que eles falam isso? Porque vem do fato que as proteínas animais são proteínas animais. Se tu olha uma proteína de carne bovina, uma proteína de ser humano, é muito parecida. Se você acha que você simplesmente pode pegar aquela proteína animal, fazer e já integrar dentro de você, você vai ter que pegar aquela proteinona, quebrar ela em aminoácido, um gasto energético do caramba, e você tem que reerguer suas proteínas, o seu material com isso. Pode fazer isso? Claro que pode, né? A gente vem fazendo isso há quanto tempo? Mas então, qual que é o problema? O problema é o seguinte, o custo energético disso é muito grande. E daí? Eu tenho energia, eu dou conta. Mas o que vai causar? Você vai envelhecer antes da hora. E se você envelhecer antes da hora, a probabilidade da sua replicação genética dar errada é maior. Você vai envelhecer dentro de você antes da hora. Seu cérebro envelhece antes da hora, seu coração envelhece antes da hora. Tá? Outro exemplo,
o que é um monte de tijolo no seu quintal? Você vai precisar para erguer a sua casa, beleza? Ok, construir minha casa. Mas eu comprei vários 5 milhares de tijolo a mais, porque preciso de proteína, preciso de tijolo. Sim, mas vem cá, meu corpo aqui, minha casa, ela está erguida. O que eu vou fazer desses 5 mil tijolos no jardim agora? O que isso é agora? Lixo. E como eu falei para vocês, a célula come e defeca. Todas as escalas de organização do organismo têm esses processos de consumo e excreção. Nosso corpo é 100 trilhões de células, 2 líquidos intersticiais. Vou mostrar para vocês como a gente não entende nada ainda. O sangue, todo mundo conhece, mas ele representa 25% do volume de líquidos intersticiais. Ou seja, ele não é a maioria, ele é 1/4. O sangue, ele oxigena todo mundo, ele limpa todo mundo, ele é a dimensão feminina, ele nutre, cuida, ele é maravilhoso. Não é para dizer que a dimensão masculina não é, mas já vou explicar. É o paralelo da medicina chinesa tradicional. 25%. Ele chega para todas as suas células, faz a volta em 1 minuto no seu corpo. Aleluia, muito obrigada. O segundo líquido intersticial é a linfa. E a linfa, ela é mais preguiçosa para circular, ela representa 75% do volume dos líquidos intersticiais. Ela está por tudo também. Mas e para que serve a linfa? Você sabe? A linfa, ela não é alcalina, ela é ácida. Porque a linfa é como se fosse a... Como que a gente fala? Agora eu esqueci. Sabe onde você joga todos os lixos da construção civil? As caçambas. Todos os níveis de organização. Os gânglios linfáticos são caçambas regionais do seu corpo para juntar todos os dejetos celulares. Quando eles me cortaram dos tumores, me arrancaram um monte de gânglio. O que acontece agora? O lixo está sendo jogado e não tem mais coleta de lixo. O que acontece? Acúmulo um monte de toxina aqui. Eu tenho que fazer muita massagem linfática para compensar com as danificações que fizeram, né? Então, o que acontece? A linfa, vamos dizer que é o último compartimento dentro do qual todos os dejetos do corpo é jogado para ir para o sistema excretor. Como que o corpo se despolui, se desintoxica? Através do sistema excretor, o rim, né? Através da urina e através da transpiração. Hoje as pessoas não transpiram, eles colocam não, como que é? Antitranspirante. Não, porque não é elegante ficar com uma pizza desse tamanho debaixo do braço. Mas quem diz que não é fundamental para a sua saúde? Então, quando você entende que está todo mundo adoecendo, você olha para o sistema excretor, está tudo errado. O sistema excretor enfraquecido pra caramba. Os rins muito mal. Você quer fazer um teste amanhã de manhã? Você vai fazer xixi num copo de água. No copo de água não, no copo de vidro. Vidro, que é melhor. Transparente, que você tem em casa. Primeiro xixi da manhã você faz ali. E você vai olhar na luz do sol. E você vai ver se tem material em suspensão, que chamamos de sedimento, ou não. Se tiver, você está filtrando, ou seja, você está expelindo as toxinas pela urina. Parabéns. Se você não estiver, fale comigo, porque a gente precisa te fazer filtrar. Acontece que a maioria das pessoas está com o sistema excretor e muito, muito mal. Por cima dos seus rins está sentadas suprarrenais, que é o governo do seu corpo, que rege os hormônios. Olha como está tudo interrelacionado. Você está sendo exposto a uma alimentação repleto de hormônio, repleto de antibióticos, repleto de agrotóxico, que que causa um inferno no seu sistema endócrino hormonal, tá? Imagina só, respira um ar cheio de toxina, tá? Respira pouco, as pessoas respiram muito mal, por sinal. Beba uma água poluída, desprovida das coisas importantes, extremamente ácida. Se você fizer a medição da água que sai da sua torneira, ela está na faixa de uns 400 a 500 milivolts positivo. Beira o envenenamento. Tipo, os refrigerantes, que são os diabolizados, eles são 500 para cima. Tá? Então, você está vendo que a água da torneira não está muito bem, não. E aí, o que isso faz?
faz com que o corpo ele acabe acidificando. As pessoas não fazem correr a linfa, as pessoas não excretam. Então, o que acontece se você não puder tirar o lixo da sua casa com o passar do tempo? Você acaba acidificando pra caramba. Cheio de proteína, proteína. E além disso, como essa alimentação convencional é desprovida de fibra, a coisa não anda. Você não vai no banheiro. As pessoas vão uma vez ao dia ao banheiro, acho que tá satisfatório. Não tá. Eu vou falar pra você, você vai estar com saúde otimizada o dia que você virar um patinho. Patinho, comeu, cagou. Desculpa o meu French, o meu francês aqui. Mas é isso, você tem que ter um corpo onde as coisas não ficam. Você não é carnívoro. A fisiologia, que é uma coisa que eu amo, estudo compulsivamente, com todos os seus atributos físicos do seu corpo. Por mais que você possa comer carne e achar que você é o carnívoro do pedaço, o custo disso daqui para você tem 20 anos da cara, você não vê. Com 40 você vai pagar o que você fazia aos 20 e você vai se morder os dedos. Com 60 nem se fala, tá? Porque o ideal, não sei o seu objetivo, mas o meu objetivo é viver o mais tempo possível com uma saúde otimizada, sabe? Quando eu dei luz para minha filha aos 40 anos, né? Eu dei 2 gravidezes que, segundo a sociedade, são gravidez de risco. Eu tive gravidezes sensacionais, eu dei luz a 2 bebês sem comer nem sequer arroz e feijão, né? Na alimentação viva. 2 bebês de mais de 4 quilos. Sophie que está querendo convencer o mundo de que a retórica dela é certo ou é a natureza falando por si? Eu adoro isso. E então, o que acontece? Você pode optar por um caminho de resgate da soberania, começando a conectar os fatos na sua vida. Não é normal você ter 30 anos, mulher, e ter problema de tireoide. Não é normal. Essa legião de mulher que entra em contato comigo com problema de ovários policísticos, de endometriose, de mioma, tá? Mulher, nós temos milhares de anos de condicionamento, de todas as suas existências. Bom, talvez você partilhe de outras crenças espirituais, mas eu tenho essa visão sistêmica, transcendental, de que nós temos oportunidade de experiências humanas que vêm sendo registradas no nosso DNA, e você vai trocando de corpo, mas tudo que você vivencia está aqui. Então, mulheres, elas têm milhares de anos de muita judiação. E é difícil. Hoje ela se torna o seu próprio chicote. A mulher de hoje, ela se chicoteia sozinha. Muito obrigada. Ela não precisa de ninguém falar para ela que ela é isso, que ela é aquilo. Ela está assim, ó. Elas entram em contato comigo, obviamente que não tem como uma tireoide ficar feliz, ficar funcionando, já que ela é uma antena magnética que funciona muito além do seu corpo físico. O papel dela não é produção do T3 e T4 não, gente, tá? Então, assim, você entendendo que sim, a dimensão vibracional, emocional, de todas as suas vivências, de tudo que você bota para dentro, o que você está pensando na hora que você está tomando sua água, na hora que você está fazendo a sua comida, sabe? Tudo que você vivencia, tudo isso faz você que você é e faz os seus genes dentro dos seus cromossomas definir o que eles vão produzir. Então, a alimentação viva, ela é um abraço tão carinhoso, tão calorento, que não tem como você não querer contaminar amorosamente as pessoas ao seu redor. Ela é uma chave, quando eu virei vegano, eu falei para vocês que o meu corpo ficou muito bom e os pensamentos ficaram mais nobres, mais amorosos, mais apaziguador, né? A alimentação viva é um patamar, é a alimentação mais medicinal, de fato é uma ferramenta medicinal que nós temos ao nosso dispor. Muito obrigada. Então, assim, a alimentação viva, ela esbarra nos condicionamentos das pessoas. Essa insossa, essa alimentação natural é muito sem graça, né? Todo mundo pensa isso, mas um pouco ou não muito. E eu sei que eu tenho mais 10 minutos, né, antes das perguntas. E tem uma outra barreira muito grande, que é isso daqui, ó. Porque uma pessoa que se alimenta de alimentação viva, ela não vai fazer a indústria lucrar.
porque ela não vai comprar industrializados. A pessoa que está na alimentação viva, a indústria da doença não vai lucrar com ela, porque ela vai ficar muito viçosa. Então, assim, isso não é popular numa sociedade onde o dinheiro fala mais alto do que o coração. Nós estamos em transição. Nós estamos cada vez mais amorosos, mais empático, mais na cooperação. O que nós estamos fazendo hoje é essa mudança de paradigma humano. Nós estamos parando com a competição e optando pela cooperação, porque ganha mais. Hoje a gente entende o verdadeiro significado do amor. O amor é incluir os interesses do outro como se fossem os seus. Então, se eu amo você, né? A minha mãe um dia me diz assim, que triste você ter um doutorado em biologia para fazer bolinho para as vizinhas. Falei, mãe, você está muito equivocada. Eu estou enchendo o corpo das pessoas de luz. E não tem maior propósito na vida do que servir ao próximo. E, gente, eu não me arrependo nem um instante de toda a minha atuação em relação à promoção desse estilo de vida. E quando você abra a possibilidade de você experimentar isso daqui, te dê 1 dia, te dê 7 dias. Você vai falar, meu Deus, a princípio você está na frente da falésia, né? Qualquer mudança, a princípio incomoda, porque você é um bicho químico, a rede neuronal que você reforçou 3 a 5 vezes ao dia, comendo aquela mesma coisa, de repente não tem o corpo, fala, ué, cadê meu negócio aí? Cadê minha coxinha? Cadê meu negócio? E reclama, e sofre, aí você tem crise de cura, porque daí o corpo fala, agora eu posso me limpar, joga tudo as porcarias na corrente sanguínea, daí você sente, você está querendo parar com o café, de repente você sente uma vontade de café, por quê? Porque ele está jogando para a corrente sanguínea para que você limpe, né? Para limpar todas as toxinas, aí você tem que fazer o quê? Transpira, respira, agradece, beba água, durma, medita, e passa essa barra, porque depois, como diz o meu pai espiritual, o Dr. Robert Morse, ele fala que a alimentação viva, né, é para você passar de Hellville para Wellville. Hell é inferno, Well é bem-estar. Não tem caminho mais simples. Você pode fazer no bem bom da sua casa. Você vai descobrir uma coisa que vai acabar com seus preconceitos. Uma vez eu estava trabalhando como guia, eu fiz muita coisa nessa vida. E aí eu recebi um policial francês e a mulher dele. E levei eles para visitar os parques nacionais, dando todo o meu toque de bióloga, tarará. Eu já era bem envolvida na alimentação viva. E aí eu olhei eles comer, assim, eu estava do meu lado, com minha garrafa de água, bem feliz, com meu mini cookie, uma tâmara com uma pequena no meio e tal. E aí ele falava, que tristeza, né, viver assim. E eu ser assim, no auge, fisicamente, energeticamente, emocionalmente, eu olhei para ele e eu aprendi a ter esse jogo de cintura, gente. Autoderisão é a chave, a gente não pode ficar psicorrígida. As diferenças nos engrandecem e nos unem, não nos separam. Eu falei, por quê? Ele falou, a sua alimentação, aí você está tem tanta restrição, você não pode comer mais nada. Eu falei, mas vem cá, quantos leites você toma? Aí ele olhou para mim, tudo estranho, assim, tudo surpreso com a pergunta. Ele falou, eu tomo leite, ué. Falei, sabe, você tem 1 leite. Eu tenho 15, talvez mais. O primeiro preconceito é de pensar que a alimentação viva ela é restrição. Ela é expansão. Só que ela é assim, ó. Eu não abro mão do conceito de que, eu quero ter muito prazer na mesa. Se é para comer qualquer coisa, encher o bucho, não conte comigo. Isso sempre foi assim, antes da alimentação viva também. E 2, de que adianta você comer um alimento e se arrepender 5 minutos depois, 1 hora depois? Eu vou comer aquela pizza cheia de queijo, de sei lá, que é de vaca, e depois você vai se matar na esteira? Pra que fazer isso? Que tal você comer uma coisa que orgásmica, vou usar essa palavra, e depois ficar uma flor radiante e todo mundo te elogiando, falando, meu Deus, como assim? Meu marido, ele ri porque nós fomos na piscina outro dia, nas nossas férias de um dia. E aí eu mostrei para ele, eu falei, esse maiô, que é um maiô que eu ganhei, porque quando eu era adolescente, eu quase fui para o caminho da moda, do estilismo, né, como modelo e tal. E aí eu falei, esse maiô eu ganhei, eu tinha 16 anos. Ele falou, mulher, né, 2 filhos, 43 anos na cara, e usa um maiôzinho com 16 anos, quem diria? Falei, cara,
e sem esforço. E não digo isso para me gabar para vocês, eu digo para vocês entender o poder daquilo ali. Hoje, realmente, eu tenho 43 anos, eu tinha cabelo branco, porque eu também tive meu lote de dificuldade, ninguém nasce com tanta sabedoria, ninguém lembra o momento que nasce, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, alimentação viva, se você tem um problema, a gente pode encarar, a alimentação viva vai aliviar drasticamente. Eu conheço casos de resgate de câncer, diabetes, obviamente, diabetes em 21 dias, câncer em alguns meses, dependendo do grau de seriedade ou de avanço, né, do mesmo. Você tem que entender o seguinte, o contraponto disso é, você pode comer toda a alimentação viva, a melhor do mundo que você quiser. Se você não cuidar do seu pensamento, se você não quiser olhar para as feridas emocionais que você carrega, vai ajudar um pouquinho, mas não vai resolver. Por que um terapeuta holístico, ele te pega por completo? Ele olha todos os seus corpos, todas as esferas do seu corpo. Porque não adianta, eu conheço pessoas assim, que querem muito. Eu como alimento vivo e tal, mas não fez o dever de casa. Então, alimentação viva é uma ferramenta esplêndida, extremamente potente. Você vai começar a trabalhar junto com o seu corpo e ele vai te levar para um patamar que tu nem sabia que podia. E você vai fazer as pazes com o seu corpo. Isso é importante. Tem que partir de uma decisão não de cobrança, e sim de amor, tá? E o cosmético natural é assim, ó. Imagina, você fez esse passo, houve essa revelação, essa revolução em sua vida, você transmutou, você está lá num patamar vibracional onde você está falando, caraca, meu Deus, eu não sabia que podia ser tão gostoso, tão possível, tão mais simples. Ecologicamente, você está alinhada, você vai economizar dinheiro, você vai vibrar muito alto, seu cabelo vai ficar incrível, seus unhas, seus olhos vão ficar mais brancos, seu corpo funciona melhor, os males que você estava acostumado já vai cair para as águas, desde que você fizesse a tarefa de casa, tá? E que você segurar nesse estilo de vida, porque não adianta você comer saudável 5 dias por semana e daí fim de semana você tá lá no refrigerando, fumando narguilé, comendo porcaria e pensando cac, não dá. Não dá, o corpo vai perdoar cada vez menos. Se você começar a andar junto com ele, o dia que você fizer uma coisa que não condiz, ele vai perdoar menos, vai ficar bem escancarado para você, tá? Anota o que eu tô falando. E aí o cosmético natural, ele é um decorrer lógico. Porque a indústria da cosmetologia é uma das mais poluentes, ela é cruel, ela tá cheia, porque assim, a petroquímica, ela focava no resultado. Nós precisamos nos educar para pedir que ela evolua nos produtos. E está acontecendo já. Por quê? Porque os produtos estavam repletos de produtos extremamente cancerígenos, extremamente sabe, criando alergia nas pessoas, esterilizante, sabe, criando muita coisa ruim para as pessoas. Um pouquinho. Água alcalina, com vibração de menos 800 milivolts, com óleos essenciais orgânicos. Só coisas boas, gente. Então, essa indústria, ela vai te fazer passar um produto na tua pele, por exemplo, um hidratante cheio de álcool. Você olha na composição, vai ter um monte de nome que tu não sabe produzir, isso vale para os alimentos. Dica de vó. Se tu não conseguir ler ou pronunciar os ingredientes, joga fora, não é para você comer. O ingrediente tem que ser 3 a 5 no teu alimento e tem que ser coisas que a tua avó conhece. Ou que ela entenda. O cosmético é a mesma coisa, uma lista desse tamanho. Para fazer sabonete, tu precisa de uma gordura, de um ácido. E se tu quiser de um óleo essencial, de uma planta para usar suas virtudes medicinais, pronto, acabou. Olha o que tem por trás do seu shampoo, do seu condicionador. E aquilo ali, a sua pele é seu maior órgão de desintoxicação, ok? Ela é totalmente, ela come, ela bebe. Então, o que você está pondo nela? Quando você lava o cabelo, quando você passa o seu hidratante? Por isso que a mulher é tão mais judiada. Ela tem 50 gestos de beleza por dia. O homem tem 4, 5. Enfim. Então, ela passa um monte de produtos, cheio de produtos que acabam judiando o sistema endócrino dela e ela reforça isso todo dia, porque ela tem que ser cheirosa, porque isso, porque aquilo, porque deve, porque a sociedade dita. Cara, então, cosmético natural, a minha abordagem, assim,
Vocês podem ver no meu canal do YouTube, tudo que eu passo de conhecimento é assim, ó. Eu tenho uma vida muito cheia de coisa para fazer, eu não tenho tempo. Então, esse argumento de, mas ela vive assim porque ela pode, ela trabalha a partir de casa, ela trabalha pouco, ela não tem nada para fazer. Eu sou a pessoa mais ocupada. Só que eu tenho essa vida que eu tenho hoje porque eu tenho esse estilo de vida que eu tenho hoje. Eu durmo muito pouco. Eu levanto às 4 ou às 5 da manhã, no mais tardar. Porque não dá. E eu não tenho televisão, porque não dá. Um, só tem lixo, e dois, não dá tempo. E eu não quero ficar muito frisada. Então, assim, o cosmético e a alimentação tem que ser muito bom. Tem que ser eficiente, tá? E tem que ser rápido. Então, tudo que eu tenho para passar para vocês. E as meninas do Papaluz, eu sei que elas são assim. Elas são umas alquimistas, elas são umas bruxas do bem, vibrando. Aproveite que vocês têm um grupo tão potente do lado de vocês para ir aprender com elas. Aprender a manha, essa alquimia, vocês vão ver que é um renascimento para vocês. E vai ser top. Você vai ver o quão delicioso aquilo ali é. Ele está delicioso ao preparar, ao consumir e ao sentir no corpo depois. Vai ser uma coisa que eu vou para vocês todos. 11h11. Hilda, o que você acha de abrir para perguntas? Maravilhoso, gratidão por tanta provocação, do bem, que no início se torna uma tempestade de ideias, mas depois a coisa vai caindo, vai encaixando, fazendo todo sentido. Isso. E assim, temos algumas questões, né? Uma delas, como uma pessoa que vive num centro urbano pode praticar a alimentação viva? Porque é difícil o acesso, né, a orgânicos, a alimentos mais, né, elaborados. Então, essa é uma pergunta muito boa, e isso já para mim, eu dou os parabéns para essa pessoa, porque quer dizer que ela já se permite possibilitar, ou se permite essa possibilidade de mudança. Quer dizer que o ingrediente principal para a sua transformação é seu querer. Você tem que entender que as cidades, elas são inseridas dentro de um contexto agrícola, geralmente, né? Por quê? Porque todos nós comemos. Então, você tem, geralmente, pequenos produtores, tudo em volta dessa cidade, às vezes mesmo dentro da cidade, que estão fornecendo alimento. Lembrando que o pequeno produtor, ele que fornece 70%, 80% do que tem no prato do brasileiro. Não são essas grandes lavouras que você vê por aí. Isso daqui é para o boi comer. O boi que o homem era comer. Então, adoeça o boi, adoeça o homem, adoeça a terra. Não, nada de serventia ali. Nós estamos aprendendo isso, é custoso, mas as agroflorestas estão começando a bombar e pipocar por todo lado. Então, o que eu sugiro? Você provavelmente ter acesso a feiras, tá? Mercado não é lugar de comprar comida. Feiras é lugar de comprar comida. Eu sempre falo que o seu dinheiro é o seu maior voto. Não adianta você falar a cada 4 anos, eu quero essa pessoa, porque isso está muito tumultuoso, além disso está numa polarização tremenda, e não é um voto que você sente que você necessariamente seja representado. Agora, quando você diretamente empodera alguma pessoa que está te fornecendo alguma coisa que tu tem o direito e proveito, esse é seu maior voto. Você fala, eu quero mais disso daqui na minha vida, eu quero ver mais disso daqui no meu mundo, eu quero que você vá para frente, eu preciso de você, muito obrigada por tudo que você faz e tudo que você é, porque isso daqui me nutre, me alimenta e vai fazer toda a diferença daqui para frente. Então, gente, o maior passo vai ser você identificar os pequenos produtores, geralmente indo às feiras, eles estão aí, com a barraquinha deles. Pega o contato, o WhatsApp deles, visita a fazenda deles, conheça esse trabalho, recomende eles aos outros. Você vai ver que o valor do alface orgânico, eu compro diretamente do produtor, eu faço uma propaganda, tudo que eu puder para eles o tempo todo, eu vou lá, é tapete vermelho, gente. O quilo do tomate, o quilo do alface que tu compra no mercado cheio de veneno é muito mais caro do que eu pago no orgânico quando eu trouxe recém-cortado para mim. Até meu marido, ele fala, meu
Deus, que crocante que esse alface é um tesão de comida, entende? E custa R$2. E aí, às vezes, justamente para me agradecer, que uma mão lava a outra, somos todos conectados, eles me dão coisa, eles me dão mudas e por aí vai. Então, assim, como começar é você identificar as fontes dos ingredientes principais. Tudo nem necessariamente não seria orgânico no momento, então você deve ter um CEAS na sua cidade, onde pelo menos você pega os produtos mais frescos que tem, em preços bem mais interessantes, porque o mercado é um intermediário e o produto já está velho. E como eu falei, não é lugar de comprar comida. Então vai no Ceasa, compra uma caixa de banana caturra por 20 quilos por R$30, R$20. Quanto que tu compra um mamão no mercado? Sabe, um mamão às vezes é R$15, porque o mamão de Formosa é grande. Aí eu vou lá, no Ceasa eu tenho um contato muito bom com os seus fornecedores. Aí o fruto que está madura, quem pratica alimentação viva, eu sei que eu vou lá, eu babo, né? Porque fruta madura, ali ele é um carboidrato simples e o aproveitamento é maravilhoso. Aí eu babo, e eles me dão as frutas. Não, esse daqui, olha, tá com uma machucadinha. Eu falei, quando meu marido me traz uma fruta bicada, porque a gente vira macaco, né? Porque tem fruta, tem comida por todo lado. Então, meu marido, ele sabe, ele falou, você é a mulher mais barata de agradar que eu conheço, porque eu não quero anel, eu quero um mamão bicado, isso que eu quero, entende? A cidade está repleta, então começa a abrir seus olhos, olhe para o seu ambiente diferente. Você está num ambiente urbano, mas a cidade só existe porque tem um agrícola por perto. Então, veja isso daqui. No Ceasa, organize compras coletivas. Você pode me dizer, eu não vou comer 20 quilos de banana. Um, você pode congelar para fazer sorvete vivo. Maravilhoso. E dois, você pode fazer bala de banana para criançada num desidratador, não deixa de ser vivo. Maravilhoso. E você pode fazer uma compra em 5 pessoas, cada um pega 4 quilos, tá tudo certo. Entende? Então, caminhos tem. Tem um vídeo meu no canal que se chama Como Ser Crudivegano no Século XXI. Eu até fiz uma piada no meio, eu me diverti bastante. Quando eu fiz, foi na oportunidade do primeiro congresso sobre alimentação viva, do CEMAV. Eu não sei que ano, eu acho que era 2013, talvez, uma coisa assim. Tá? Então, basicamente, lá tem muitas respostas também, mas eu quero dizer isso. O começo pelo começo, olhe para as feiras, começa a fuçar. E quanto mais você vai fuçar, mais vai aparecer. E aí, papo vai, papo vem, você vai conhecer pessoas incríveis que vão te indicar pessoas incríveis. Daqui a pouco, você está com a tua rede de fornecedor, você está sólida. Nós temos grupos no WhatsApp, que são grupos super maravilhosos, amparador pra caramba. Você pode entrar, pergunta à vontade, a gente te ajuda, é uma família. E deixa eu te dizer uma coisa surpreendente, você poderia pensar, não sei porque o brasileiro tende a pensar que os europeus estão à frente, estão à frente em tudo. Não estão à frente em nada. Quando eu fui defender meu doutorado lá, eu estava imaginando que na Europa, eu também, com essa crença de que o Brasil está por trás. Cara, o brasileiro está tinindo na alimentação viva, nós somos uma legião forte, engajada, ativa e muito mais pulsante do que lá na Europa. Então, sabe, se dê esse elogio que você merece, o seu parabéns, você está muito tinindo. Nós temos esses grupos, fala com a Hilda, ela está dentro, esse grupo Papalu está muito ativo, fornece, compartilha receitas, assim, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. É isso que eu quero dizer. Sabe, quando tem que fazer comida convencional, eu sempre pego o melhor dos dois mundos, pelo menos é orgânico, né? Pelo menos eu deixo de molho, eu uso meus atalhos, água alcalina, enfim, panela, tá? Mas assim, me dá uma preguiça, porque a alimentação viva, tu faz um espetáculo em 10 minutos, nem louça tem, porque não tá engordurado, não tem nada, sabe? Então, é tão conveniente para uma pessoa que tem uma vida plena, que sabe, tá vendo? Como uma pessoa que tá por fora, acha que tu precisa de muito tempo, muito equipamento, muito sei lá o que, nananã. E a pessoa que vive aqui, ela fala, meu Deus, muito pelo contrário, fazer um feijão 40 minutos, aborrecimento 1000, não tem esse tempo. Para mim, eu gosto do vapt-vupt, entende? Então, a alimentação viva, ela cai que nem uma luva na vida dessas pessoas. E é uma bola de neve. Quanto mais energia você tem, mais coisas você faz, mais você curte essa disposição que você tem, mais disposição, mais coisas você faz e por aí vai. Daqui a pouco eu me durmo, mas... Anne, só para assim, te situar, porque eu acho que você ainda não conhece o Uberlândia, né? Ainda, né? Mas desejo muito que você venha, né, nesse projeto. Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, abre um espaço para uma feira do Movimento Sem Terra, orgânico, todos os
sábados, no período da manhã, já tem possibilidades. E uma das opções, depois a gente vai disponibilizar os links para as pessoas que quiserem, né, ter acesso, porque realmente esse saber ele fica quase que escondido, né? E a gente vai abrir essas caixas e vai mostrar para o pessoal. Outra pergunta. Anne, nunca ouvi falar da alimentação viva. Como sou ignorante? Por quê? Não é ignorante, porque assim, o despertar consciencial, isso eu digo sem comparação de superior e inferior, não. O despertar, ele é o ritmo de cada um, entende? Provavelmente você nunca ouviu falar de alimentação viva, porque na sua vida nunca foi uma busca, provavelmente você é uma pessoa que talvez não, sei lá, não passou por problemas de saúde, não esbarrou nas limitações do modelo medical atual, entende? Porque geralmente essa alimentação viva, ela voltou à tona por conta do fato que nós estamos numa sociedade em degeneração e que a medicina não está resolvendo mais. Então as pessoas estão fazendo o que? Elas estão olhando para fora. Quais são as outras possibilidades que eu tenho? Então é isso, e é ali que ela volta. Não se trata assim, tá vendo? O desamor que tem como eu sou, é a afirmação mais potente que você pode utilizar. Essa ignorância, ela é legitimada por uma sociedade que nunca fez questão, que você conhece, porque eu já falei, ela não lucra com isso, então, né? E outra coisa, nunca se julga. Por exemplo, se você está se julgando quem você era ontem com o conhecimento que você adquiriu hoje, no mínimo é injusto, né? Você acabou de adquirir um conhecimento que vai libertar você de muita coisa. Eu estou muito feliz quanto a isso, mas seria muito cruel você fazer isso com você de ontem que não sabia, porque você não sabia. Então, se não sabe, não tem por que você condenar essa pessoa. E você vai ter inúmeras oportunidades de falar, meu Deus, eu não sabia. E essa pessoa que vai cruzar seu caminho, que também não sabia, mas ela vai se identificar com você, porque você também não sabia. E você abraçou, e olha o que bem que te fez. Então você acaba passando essa linda energia de uma maneira amorosa e não condenadora, entende? Então, como que você não ouviu falar disso? Agora que você ouviu falar disso e que você vai começar a fuçar, você vai nos encontrar. E como eu falei, no Brasil nós somos uma legião, e uma legião energética pra caramba. A gente está vibrando muito alto, então nós estamos muito presente e disposto para acolher. Então, fique tranquilo, não tem problema, não tem data limite para você saber da alimentação viva ou da cosmetologia natural. É que essa volta às origens, essa desindustrialização da nossa vida, essa resgate de soberania, ele é um movimento que parte do despertar da sua consciência. E não tem como apertar e apressar uma consciência. Ela desperta quando ela tem que despertar. O tempo não existe. O tempo é relativo. O tempo seu está tudo certo. Tá bom? Outra pergunta. Por que ninguém fala disso, da alimentação viva, no serviço de saúde? Você já ouviu falar o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Eu vou falar para vocês. Quando eu comecei, eu fiz a feira. Eu também. Eu estava passando por uns apuros financeiros, etc e tal, mas eu não perdi uma feira. Eu comecei com o veganismo, para não fazer um passo maior do que a perna. E na época também não tinha me aprofundado. Quando eu comecei foi progressivo, né? Ovo lácteo vegetariano, vegano e cruz de vegano. Quando eu fiz a feira, eu estava com os meus pães veganos, que já são medicinais, né? Já é bem melhor do que o convencional, por tudo que eles são, pelos ingredientes que eu escolhia, pelas metodologias e tudo mais. E aí, uma das feiras acontece do lado do hospital. Falei, eu vou lá, com certeza, eles vão ficar tão felizes, os profissionais de saúde, de encontrar uma coisa tão maravilhosa para eles. E eu estava do lado do pastel. Todos os meus jalecos brancos vinham, feito uma procissão, assim, até o negócio do pastel. Pedi um pastel de carne moída às 8 da manhã, com café com leite e açúcar refinado. E a minha mandíbula caiu por terra. E aí eu falei, isso é a maior aprendizagem. Por que você vê os médicos com olheiras de panda? Quer dizer que o fígado não aguenta, muito obrigado, me socorra. Por que as nossas nutricionistas às vezes são fora do peso? Por que esses profissionais de saúde
não sabem nem sequer o que a natureza pode providenciar para eles. Eu vou lá, às vezes, na França, minha mãe tem uma natureza muito alérgica. E eu vi lá, ela se machucou a mão já na hora. Fiz lá um negócio com limão, azeite de oliva, mel, daí fiz aqui, passei tal. A gente ia para dermatologista. Fomos lá, daí ela tinha uma reação alérgica, que podia ter sido uma lagarta, alguma coisa assim. Aí a doutora tá lá, bateu o olho e já tá lá, passando a lista de remédio. Corticoide. Não é pouca coisa corticoide, né? Que a enfermeira e Ilda sabe. É pesado, 4, 5 dias na corrente sanguínea, porreta. E aí eu falei para a doutora, eu apliquei lá um limão, que é anti-inflamatório, o azeite, que é um hidratante profundo, e tipo um mel, que é um cicatrizante antimicrobiano. Ela olhou para mim, eu não sei nada de uma francesa com bico desse tamanho, não sei nada disso, nada disso. E daí eu fiquei pensando, né? Mesma coisa, quando que foi a última vez que você foi ao médico, você expõe seus sintomas? Ele toma o tempo de sentir você, de saber o que você está passando. E 2, ele pergunta o que você está comendo. Ninguém faz isso. Então, assim, os profissionais de saúde são os mais doutrinados que tem por aí. Eles podem ser super bem intencionados, eles podem ser pessoas maravilhosas, eu conheço vários. Mas eles falaram assim, olha para cá, aqui, sintomatologia, acabar com sintomas, sendo que o sintoma é um mensageiro. O corpo está falando, presta atenção, o que tu está fazendo? Está me fazendo mal? Mude, por favor. Não, ele foi acostumado a dizer, tá com dor de pirona. É isso que ele sabe fazer. Ele não vai querer saber, porque ele não sabe lidar. Ele come muito mal, ele dorme muito pouco, ele tem péssimos hábitos. Casa de ferreiro, espeto de pau. Essa é a resposta à sua pergunta. E vamos ajudá-los. Eles precisam de você. Anne, o que a alimentação viva, você poderia dizer, contribuiria para alguém com tireoidite Hashimoto? O que você fala da tireoidite de Hashimoto? Eu precisaria falar muito mais, eu precisaria avaliar a pessoa por inteira. Eu tenho uma live sobre uma tireoide saudável no meu canal do YouTube. Não é para fazer promoção, mas é porque lá eu falo 1 hora sobre o tema. Eu vou dizer para vocês, mulheres, nós todas, nós estamos muito predispostas a ter problema de Hashimoto, o hipotireoidismo, ou desvio da tireoide, pelo nosso condicionamento, que eu venho falando para vocês, milenares, né, de muita submissão, muito esmagamento, você não é o suficiente, você não é boa o suficiente, você engole sapo a reviria, você não é realizado. Você sabe o que faz você feliz? Então, assim, na alimentação viva tem vários atalhos, algas são maravilhosas, com muito cuidado e com acompanhamento, dependendo de onde você está. Para o caso do hipo, seria uma boa. Entenda uma coisa, a tireoide, ela é magnética, é uma antena. Só para você ter um entendimento profundo dela, você remove ela quase integralmente, ela vai continuar fazendo a regulagem de muitas substâncias dentro do seu corpo. Não sei por que a minha câmera parou, não fui eu. E ela vai... Nós estamos te ouvindo, Anne, mas não estamos te vendo. Não sei o que aconteceu. E aí ela também não é a única a produzir T3, T4 no corpo. E mesmo com ela quase que totalmente removida, ela continua atuando no seu corpo. Isso demonstra o quanto você é muito mais vibração, ondas, do que matéria, tá? E também é uma coisa entender que nós somos, além de células, somos muitas bactérias, muitos vírus. A gente tem que parar com essa noia, tá? A gente é um conglomerado aqui de coisas, de seres, de entidades que querem o bem do conglomerado, porque a sobrevivência deles depende da sobrevivência do tudo. O que você precisa entender é que o que você vibra vai impactar. Se você cai para o lado ácido da fermentação, etc. e tal, você vai para o lado do câncer, da degeneração crônica, aguda e crônica. Se você vai para o lado da alcalinidade, da alegria, da leveza, da luz, aí você vai muito para frente, você vai ficar muito bem. Então, muito estresse bate nas suprarrenais, a suprarrenal bate na tireoide.
Então, se você acumula o fato que você é oprimida, não realizada, não fala tudo o que quer falar, não faz tudo o que quer fazer, às vezes está mal casada, às vezes engole muito sapo no trabalho, porque acha que tem obrigação de, porque não vê outras janelas de possibilidade. Sempre, por mais doída que seja, sempre temos a opção. Tá? E tem muitos atalhos, tanto da alimentação viva, da homeopatia, dos óleos essenciais, das águas, dos trabalhos energéticos. As meninas sabem, eu atuo porque preciso fazer, neste caso, um atendimento individualizado, mas saiba que é possível e conheço, e tem vários depoimentos de pessoas que fizeram resgate da sua saúde tiroidiana com alimentação viva como parte importante desse procedimento, tá? Desse protocolo. Anne, se puder falar da vitamina B12 para os veganos. Novamente, como é um assunto polêmico, eu fiz um vídeo inteiro sobre esse tema no meu canal do YouTube, há muitos anos atrás, antes mesmo de ser mãe. Eu vou dizer para vocês que, quando a indústria agroalimentícia viu que a produção, o consumo de leite de vaca estava baixando, porque todo mundo achava que para ter osso forte tem que tomar cálcio, tem que tomar leite de vaca, né? Então, o mito do cálcio. Acontece que o cálcio que está contido no leite de vaca, ele vem de uma maneira que é altamente inflamatória. Tem criança que chega a ter sangue nas fezes, né? Tadinho, coitado das crianças. Ele é altamente inflamatório. Então, como ele é inflamatório, ele é ácido. Se ele é acidificante, o nosso corpo ele tem que soltar seus minerais para balancear, para compensar por essa acidificação. E o que ele faz? Ele vai soltar o cálcio e o magnésio que ele tem, aonde? Contida na mandíbula, nos dentes, no esqueleto, que vai compensar por essa acidez. Então, é uma ilusão pensar que o cálcio do leite de vaca se aproveita, ele te rouba o teu, na verdade. E o que acontece com a B12? A B12, lembra-se que a nutrição é uma ciência muito nova, que a gente entende muito pouco dessas coisas. A B12 nem sequer é uma vitamina, tá? Ela é um complexo que é produzido por uma bactéria que tu encontra num solo saudável. Nós estamos se deparando numa sociedade onde está tudo degenerando. E o que está acontecendo com os solos? Quem está encarando um pedaço de terra dele como uma coisa viva? Não, vamos colocar um porcelanato por cima, né? Porque faz sujeira, né? E aí a gente está colocando asfalto, reviria por todo lado e tudo mais. Não está enxergando o mal que faz. Além do mais, a B12, ela se encontra, ela é produzida dentro do nosso tubo digestivo também, sabia? Provavelmente não sabia também não, porque tu acha que só tem B12 na carne, não é? Afinal, é isso que eles dizem para nós. Só que não. Por que tem B12 na carne? Porque nos abatedouros, que se tivesse parede de vidro ninguém comeria carne, nos abatedouros tem muita contaminação na manipulação. Então tem muito fezes, porque a B12 se encontra nas fezes das vacas. E aí, como as fezes estão em contato com a carne, desculpa essa verdade inconveniente, tem B12 na carne. Só que você tem que entender que a B12, na cocção, ela é desnaturada. Ela morre, ou ela deixa de ser. Né? Então, você tem uma... Como é que eu posso dizer para você? Uma carência de B12 na população em geral por causa, não do fato que as pessoas estão deixando de comer carne de boi, porque não é ali que você tem fonte, mas sim porque elas estão em desbiose. Que quando você não tem um tubo digestivo saudável, a sua B12 não permanece, tá? Então, assim, o que tu precisa entender? Que tem muita agressão, muita inflamação, não tem como essas bactérias fazer o trabalho do bem que elas estão para fazer. Eu dou no meu vídeo extenso vários referentes dos caminhos que você pode fazer para repor. O que eu quero que você entenda é assim, ó. Tem duas vibrações predominantes nessa vida que podem acompanhar o combustível de uma mudança na sua vida. Ou é o amor, ou é o medo, não é a dor, ou é o medo. Também, mas infelizmente a gente não entendeu ainda, mas está vindo. Então, esse medo, se você toma uma decisão com base no medo, ela nunca será boa. Nunca, nunca. Se você faz um amor, você pode se dar de parabéns. Porque você é muito corajoso para dar o passo antes de ver a coisa debaixo do seu pé. E porque isso vai dar muitos frutos bons, mas requer coragem. Então, assim, se você tem medo de ficar
com carência de B12, ao arriscar a alimentação viva, saiba que a grande maioria dos comedores de carne estão com deficiência de B12. E não é porque eles não estão comendo carne, sim porque eles estão numa desbiose tremenda. Tá bom? Então, e se você faz uma análise de sangue para você ver. Vamos fazer uma análise de sangue para você ver. A gente resolve a B12. Se você está muito mal, existem os atalhos dos fitoterápicos que a gente pode utilizar para dar um up na sua B12. E, sobretudo, vamos cuidar tanto do solo lá fora, onde produzir seu alimento, pequeno produtor, muito obrigada, como do seu tubo digestivo e da sua saúde. Tá bom? Anne, a última pergunta, ela tem a ver com o contexto atual epidemiológico, né? Há 3 meses saiu um artigo numa revista Qualizar Internacional sobre o câncer, nos contando que estamos tendo uma pandemia de câncer de pessoas abaixo de 50 anos. Isso para o sistema de saúde muito sério, isso vai impactar absurdamente, porque a população arrimo de família, é uma doença muito grave, afastamentos longos, tratamentos caros, alto índice de morte ainda. Nós temos na saúde pública também o grande desafio das doenças crônicas e degenerativas, que vai acontecer num terreno biológico, né, extremamente favorável a elas, que é o mesmo, tanto para diabetes, como para hipertensão, como as doenças cardíacas, as doenças osteomusculares, as doenças autoimunes e cânceres, que são consideradas as doenças crônicas e degenerativas. O Brasil lidera um índice muito assustador de cânceres hormônio-dependentes, causado literalmente por substâncias químicas que não são compatíveis ao corpo humano. 80% dos cânceres mais prevalentes no Brasil, ou seja, câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem, é causado por... são cânceres hormônio-dependentes chamados, causados por xenoestrógeno, né? E aí, a alimentação viva é um caminho de regeneração, de cura para essa situação que estamos vivendo? Seria uma alternativa para se tratar essas doenças? Exatamente, porque, na verdade, assim, o que acontece? Um câncer não é uma doença, é um sintoma. Então, aqui tem uma diferença tremenda. Diabetes não é uma doença, é um sintoma. E mesmo assim, são os 2 buracos financeiros, os mais avassaladores que o Brasil e o mundo têm, né? É extremamente lucrativo, tá? Lembre-se de seguir a trilha do dinheiro. Então, assim, quando os ligas de apoio de luta contra o câncer liga para mim aqui em casa pedindo dinheiro para alimentar a pesquisa, sendo que em 1931 a gente soube que o denominador comum de todos os cânceres era a oxidação, né? A acidificação do sistema, tá? Quase 100 anos atrás. Eu falo, muito obrigada, eu ensino a alimentação viva, eu ensino o estilo de vida mais salutogênico, eu estou fazendo a minha parte, boa sorte para vocês. Por quê? Porque é isso. Eu quero muito que isso seja contemplado. Bem que você falou, sabe? Quando começa a doer o bolso, daí parece que desperta assim, alguma coisa, né? Bateu na bunda, como se diz no Brasil, né? Então, assim, o câncer é um síntoma de um corpo agredido. Então, assim, até você chegar ao câncer, os sintomas são primeiro murmurado, depois falado, depois cochichado, depois falado mais alto, depois berrado. E o que as pessoas fazem? Remédio. Cale-se, 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 cale-se. Não quero ver, eu tenho que trampar, eu tenho que fazer isso. Não quero ver que sofri muito porque meu marido me traiu. Não quero ver porque eu fui abusado quando eu era pequena. E fiz isso debaixo do tapete porque a vida não para, não é? No final das contas. E assim, realmente a alimentação viva, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que é mais importante, porque qualquer fenômeno de doença sempre nasce por inflamação. E a inflamação é o quê? É a acidificação.
ela é irritação. Então, o que a comida viva tem para contribuir nisso daqui? Você falou dos como que você falou? Estrogênios. Xenoestrógenos. O que acontece? Por que eu me lembro, meu primeiro trabalho era de vacas, de produção leiteira na França, eu estava no sistema dos arquivamentos internacional e tal, e eu via que uma vaca francesa produzia 8.000 litros de leite ao ano. Para ela produzir, ela tem que estar estuprada o tempo todo, tá, gente? E uma vaca americana produzia 17.000 litros de leite ao ano. E eu via as fotos com aquelas veionas por cima das tetas delas, tadinhas. E aí eu ficava pensando, mas como isso? Growth Factor Hormones. Eles injetam fatores de crescimento hormonal para garantir que ela tenha uma produção monstruosa. É monstruoso. O que acontece? Passa tudo no leite. E você bebe o leite, come o queijo. E o que acontece? Entenda, além disso, as mulheres faziam uma contracepção que para tudo no rio. Você toma essa água. Os enlatados embutidos, cheio de hormônio. Os frangos, tarará, cheio de hormônio. Porque a gente quer com frango, em 8 semanas, o que ele faria em 5 anos, ele faça. Cheio de hormônio. Você come tudo isso daqui. E acumula. E além disso, a gente está com uma sexualidade extremamente desequilibrada. Como que é? Nós estamos numa sociedade quase baseada na pedofilia, na pornografia. Agora que está vindo à tona essas coisas horrorosas. Quem não acreditar em mim, procura adenocroma para você ver o que pode ser a monstruosidade de uma sexualidade deturpada. E assim, isso faz com que, e olha só, eu sempre falo, é a vingança dos animais, o colesterol, eu falo, o segundo nome do colesterol é a vingança dos animais. Mas, na verdade, tudo que está acontecendo com a sociedade, a família planetária, essa intolerância crescente de leite à vaca, é para falar, abre os olhos, meu amor, você não é bezerro. Tá? Então, agora, a gente comendo essas coisas cheias de hormônio, tá pegando a gente aonde? Onde os hormônios estão falando alto, que é o sistema reprodutor. Tá? Então, assim, esse daqui, pode ser que você veja isso como, tadinho de nós, não existe vítima, nós não somos catalisador, co-criador dotado de livre vontade, nós somos muito poderosos. Então, a gente criou essa oportunidade de experimentar isso daqui para falar, opa, isso eu não quero, isso não é por aí que eu quero ir. Então, coletivamente, agora, a gente tem que ter essa tomada de consciência de que a gente não pode ficar brincando de pequenos aprendizes, achando que a petroquímica está acima da natureza e do Criador. Tá? Então, nós não podemos ficar também achando que a ortomolecular, jogando um pó lá de cálcio, de B12 dentro da boca e achar que o meu corpo vai saber o que fazer daquilo ali, vai integrar e daí eu vou poder suprir todos os meus desníveis de minerais e eu vou poder brincar de Lego aí. Não é Lego, você é um conjunto eterno, um fluxo dinâmico. E tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você experimenta está impactando aquilo ali. Por isso que é tão difícil. Mas a racional, a lógica de trás disso é muito simples. Então, é isso. A alimentação viva tem para contribuir, iluminando, aliviando o sofrimento desnecessário, aliviando os custos de saúde que todos nós vamos ter que pagar, porque essas pessoas que vão ficar acometidas, você vai ter que carregar nas costas. Tá? E quanto mais jovem, como você diz, elas que estão produzindo o dinheiro que está entrando nos cofres do Estado. Então, como que vai ficar se elas não podem mais botar as crianças para trabalhar? Então, não tem. Ou a gente agora se livre e se transforma pelo amor, ou a gente vai ter que esperar pela dor e Deus tenha piedade da gente. É isso. Obrigada mais uma vez, Anne-Sophie, pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Nosso agradecimento pela presteza e parcela nesse evento e nesse projeto de Pix na UF. Para deixar assim, a gente já está com saudade, essa conversa está boa, mas temos que encerrar. Mas assim, eu queria só te contar que a parceria com o Papa Luz provavelmente vai deixar um momento prático, onde nós faremos um seminário de 1 ou 2 dias com os principais temas relacionados à alimentação viva. Quem vai ministrar será os participantes estudiosos do Papa Luz, e eles vão nos mostrar aqui na Universidade Federal de Uberlândia o que é a alimentação viva, o que é a cosmetologia natural. Então, muito em breve, nós vamos
organizar, né? Nós estamos, o Ambulatório Afé da Universidade Federal de Uberlândia, junto com a colaboração maravilhosa do Papa Luz, que é um grupo de estudo autônomo, assim, por afinidade, por uma amorosidade, uma generosidade imensa, né? Eles querem muito que isso cresça, que isso ganhe corpo. Parece que, assim, querem contar o tanto que foi bom para eles esse tipo de alimentação, né? E, assim, em breve a gente vai ter a parte prática desse momento lindo que você está nos experienciando hoje. Maravilha. Você, né? Para você fazer suas considerações finais. É isso, gente. Eu sinto que nós estamos experimentando essa transição, que nós somos pioneiros com um trabalho muito importante aqui. Ancorem essa luz, tenham muita higiene energética, porque tem inércia, porque onde tem luz, as trevas vêm atrás por sede de luz. E lembre-se só de uma coisa, que as trevas não existem. As trevas são ausência de luz, basta uma faísca para acabar com elas. Então, sejam faróis. E eu, de novo, vocês são de parabéns. Para mim, Uberlândia é o coração pulsante que vai transformar a alimentação do Brasil. E eu quero contribuir com tudo que eu posso e tudo que eu sou. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Saiba que estamos juntos e que tudo que eu puder fazer para empoderar vocês será meu prazer. Muito. Tá bom? Gente, de coração. Até logo. Estamos juntos. Anne, assim, muitos comentários extremamente positivos. Eu vou ler só um, assim, da comunidade de Uberlândia para você. Gratidão, Anne. Você é maravilhosa. Nilza Coelho, coordenadora do Papa Luz. Estamos juntos, meninas. Obrigada a todos pela participação. Finaliza agora a live. Com uma vontade de chorar. Para visualizações permanentes no canal oficial da UFO no YouTube. Boa tarde a todos. Amo vocês. Gratidão, Anne. Tudo de bom.